Sejam bem-vindos ao canal P, que é o canal do empreendedor de São Paulo. Esse é o canal que vai auxiliá-lo nesse momento de crise, nesse momento de turbulência, por qual passa não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E é um canal de iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, da Facesp e da Faculdade do Comércio de São Paulo, trazendo um conteúdo inteligente por parte de empresários, líderes empresariais, profissionais liberais, especialistas, formadores de opinião, sempre para muni-lo com aquilo que há de mais inteligente, no sentido de que você supere esse momento de turbulência causado pela crise do Covid-19. E hoje nós estamos aqui numa conversa muito especial, numa conversa muito inteligente com o ex-senador, o grande empresário e presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Facesp, Alfredo Cotait Neto. Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já inicio a nossa entrevista, Alfredo, encaminhando a você a nossa primeira pergunta, que é justamente a sua visão, os seus comentários sobre a atuação da Facesp e da Associação Comercial de São Paulo frente à crise do Covid-19. Bom, primeiramente, boa tarde, Wilson. Boa tarde, minhas amigas e meus amigos da Facesp, da Associação Comercial de São Paulo, e os ouvintes, de uma forma geral, empreendedores. Bom, realmente nós estamos vivendo um momento inusitado, onde o papel da entidade, da Facesp, da Associação Comercial, busca exatamente a defesa dos microempreendedores, dos pequenos empreendedores, dos médios empreendedores, nesse momento tão difícil. O que nós temos feito é tentado dialogar com as autoridades governamentais. Nós compreendemos que esta é uma questão prioritária de saúde, há uma necessidade de que todos compreendam que as questões da saúde precisam ser levadas em conta, precisam ter a sua atenção totalmente voltada para elas, mas nós defendemos o equilíbrio. Também precisamos olhar pelas empresas, pelos empregos. Por isso é que nós temos dialogado e conversado com as autoridades governamentais exatamente para tentar encontrar caminhos, para ajudá-los nesse processo. Essas não são decisões fáceis. Tomar uma decisão de uma quarentena, que a primeira delas, o primeiro decreto, foi até o dia 9 de abril, que depois se estendeu agora para o dia 22 de abril, não são decisões fáceis. É um equívoco achar que isto é uma discussão, chamar política. É uma decisão que precisa ter realmente embasamento e tem pessoas que estão realmente atribuídas junto com os nossos governantes para poder dar essas decisões. Agora, nós empresários, empreendedores, principalmente do varejo, do comércio de rua, dos lojistas de shopping, estamos sofrendo muito. Porque uma quarentena de quase um mês destrói as nossas empresas e destruindo a capacidade das nossas empresas de poder continuar trabalhando, faz com que postos de trabalho sejam extintos. Ou seja, o número de desempregados deve crescer a cada dia em que não se flexibiliza esta questão das restrições impostas pelos decretos. Nós defendemos o decreto até o dia 7 de abril, o primeiro decreto, e solicitamos
para uma postergação contrapartidas. Continuamos apoiando o decreto da quarentena até o dia 22 de abril, aguardando as contrapartidas. Falamos primeiro com o governo federal. Tivemos uma conversa com o ministro Paulo Guedes, onde expusemos a nossa posição, onde pedimos para que o governo federal postergasse os impostos e que a ajuda financeira, principalmente para os micro e pequenos empreendedores, pudesse chegar rápido na ponta, porque o sistema financeiro como um todo não estava devidamente equipado para que isso acontecesse. Propusemos, então, que as associações comerciais do Estado de São Paulo, que compõem a FACESP, pudessem ser um canal para que esses recursos pudessem ser distribuídos para as empresas. Estamos até hoje aguardando uma resposta e um posicionamento do governo federal para que a gente possa ajudá-los a fazer com que os recursos possam, de fato, chegar na ponta. Quanto ao governo do Estado, fizemos uma reunião com mais 5 entidades parceiras, uma reunião que nós pedimos com o governador João Dória, e ele transferiu, por questões técnicas, a reunião para o vice-governador Rodrigo Garcia, a secretária de Desenvolvimento Patrícia Ellen e o presidente da Desenvolve São Paulo, o presidente Nelson. É onde tivemos a oportunidade de debater com eles 3 questões fundamentais. A primeira, a postergação dos impostos. Não é possível a autoridade governamental impor restrições, não deixar você trabalhar, você está fechado, e você ter que pagar os impostos, no caso o ICMS, ou o parcelamento de outros impostos, ou seja, toda a área tributária tem que ter uma contrapartida. O segundo ponto que nós discutimos quando isto poderia ser feito, né? Por exemplo, nesta reunião, eu fiz questão, além de ouvir as 5 entidades parceiras, eu coloquei algumas regiões do Estado, aonde, para que eles pudessem dizer quais são as aflições de cada região. Porque o Estado de São Paulo tem regiões que nem o vírus ainda não chegou, e não tem cabimento, ele está totalmente fechado nas suas atividades não essenciais. E algumas delas, é interessante, meus caros amigos, por exemplo, o próximo de Minas, que Minas já flexibilizou em algumas cidades do interior. Então, cidades de São Paulo, próximo a Minas, estão indo fazer suas compras em Minas, enquanto na própria cidade ela continua fechada. Não existe uma coordenação. Essas pessoas que eu pedi são vice-presidentes da FACESP, pedi 3, 4 regiões, e na cidade de São Paulo, eu pedi para o meu coordenador das distritais. Você sabe, na verdade, o coordenador das distritais fez um excelente trabalho em analisar nas 15 distritais, com os nossos 15 superintendentes, qual é a situação em cada bairro da cidade. Essa situação
eu tinha pedido para que o nosso coordenador, que é o nosso primeiro vice-presidente na Associação Comercial de São Paulo, o Roberto Matheus Ordini, pudesse fazer um apanhado e um resumo dessa situação, que é o que foi feito. Portanto, Wilson, para o governo do Estado, no final nós pedimos para que eles fizessem um plano de saída. Nós precisamos de um plano de saída, um plano que possa dar para os empresários, os empreendedores, uma sinalização de como isso será feito. Portanto, esta reunião com o governo do Estado foi muito boa. Eu tive um retorno deles, que eles gostaram muito, que ouviram com muita atenção, isso que é importante, das regiões do Estado, mas que hoje poderia ter uma flexibilização. Eu até concordo que na capital nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, mas teria que ser feito, porque o comércio não aguenta ficar fechado esse tempo todo, né? E, finalmente, com a Prefeitura. A Prefeitura, nós temos tido um diálogo, pedimos postergação dos impostos, do IPTU, do ISS, temos pedido algumas coisas um pouco mais próximas a gente aqui. Hoje mesmo eu fiz uma videoconferência com alguns secretários, o secretário Mauro Ricardo, o secretário Edson Aparecido, que expôs o trabalho que a Prefeitura está fazendo na área de saúde, que é muito louvável, né? A secretária Aline Cardoso, o secretário de Negócios Jurídicos, o secretário de Transportes, aonde discutiu-se, ainda no período da quarentena, um escalonamento do horário para diminuir o fluxo de pessoas, os usuários, né, dos meios de transporte aqui na cidade, mudando um pouco de equilíbrio do ponto de pico, para que não haja grandes aglomerações. Eles estão muito preocupados com essa aglomeração, que pode causar um crescimento muito grande no atendimento às pessoas que possam contrair aí o coronavírus. Então, de uma forma geral, nós estamos atentos, nós estamos dialogando, nós estamos conversando. Hoje eu quase supliquei ao nosso secretário Mauro Ricardo que, pelo menos, nas lojas, do varejo, que estão fechadas, ele tem que postergar o IPTU. Não é possível o poder público ter essa noção de que faz a restrição, mas não dá a contrapartida. Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que, em algum momento, isso vai ter que ser realmente resolvido por eles. Portanto, Wilson, nós estamos aqui, realmente, no nosso dia a dia, fazendo o possível para fazer com que essa questão em cima das empresas seja a menor possível. Mas não vamos nos iludir. O desemprego vai ser alto, as condições não são boas, muitas empresas fechando, muitas empresas com muitos problemas. É um momento triste que nós estamos realmente vivendo. Eu espero que isso possa se encerrar o mais rápido possível. Perfeito. Alfredo, o Banco Mundial soltou um estudo de que prevê uma queda de 5%. Né? Então, quer dizer, de fato, isso vai ao encontro do que você está dizendo, de que a situação ela é delicada. Por parte da população, parece existir uma certa percepção de que
as autoridades não estão se entendendo, né? Governo federal com governo estadual, os municípios. Qual é a sua avaliação, Alfredo? Você acha que as autoridades estão no caminho certo ou realmente está ocorrendo aí um ruído a nível de liderança, de organização dessa crise? Bom, primeiramente, o que eu sempre achei que falta uma coordenação geral, né? Eu sempre defendi a condição de ter uma coordenação geral pelo governo federal que pudesse dar as diretrizes básicas para que os governadores e prefeitos pudessem atuar nas suas regiões, nos seus estados. Agora, 5% de queda do nosso PIB é brutal, é uma recessão violenta. Nós precisamos lembrar o seguinte: nós tínhamos uma expectativa de um crescimento de 2,5%, né, que seria o começo de uma retomada para o ano que vem, quem sabe para 3%, 4%. Nós estamos num período de grande expectativa, de grande entusiasmo. Vamos ter que absorver uma queda no PIB de 5%, é brutal. É alguma coisa impossível de a gente acreditar que estamos indo para um desastre desses, né? Isso vai representar quebra de empresas, vai representar um aumento no desemprego, as perspectivas, porque na hora que você recebe você tem um decréscimo no PIB de 5%, para você recuperar não é fácil, nem em 2001, nem 2021, provavelmente em 2022 a gente consiga sair um pouco dessa situação. Portanto, não é só a questão da queda do PIB, é tão dramático que os nossos governantes precisariam prestar atenção nisso. E aí eu emendo na sua pergunta sobre a questão política. Eu falei que primeiro a coordenação devia ser uma coordenação geral e que não existe. Segundo, politicamente é muito difícil você estar situado entre um maior rigor na área da saúde ou um maior rigor em mitigar o desemprego. Porque desemprego causa graves problemas, equivalentes aos problemas de saúde, né? Realmente isto aqui é de difícil decisão. Eu sempre prego o equilíbrio. Mas qual é o equilíbrio? Não é fácil, né? Então, eu não considero e não trato esse assunto como uma questão política. Eu considero que é uma decisão de pessoas responsáveis, como não existe uma coordenação geral, cada um, dentro da sua responsabilidade, está tomando uma decisão que muitas vezes não são coerentes entre si. Porém, são decisões necessárias naquele momento. É uma decisão conjuntural. Portanto, eu fico aqui sempre me abstendo de fazer qualquer menção de uma discussão política. Nós estamos numa questão muito mais séria, né? Tem vidas humanas, quer seja, né, morrendo e sendo infectadas por esse vírus, como sendo vidas humanas que viviam do comércio do dia a dia e que hoje não têm nem dinheiro para comprar um sustento, o seu sustento e o sustento da sua família. Então, veja que é uma coisa realmente muito difícil de você chegar e falar, olha, essa é uma questão política. Não é. Cada um, como não existe uma coordenação geral, está assumindo a sua responsabilidade e
Deus queira que estejam certos, todos eles. Perfeito. Alfredo, só fazendo uma pequena observação, que eu havia mencionado, essa previsão, não é, da queda do PIB em 5% por parte do Banco Mundial, hoje saiu o relatório Focus do Banco Central, que já é um cenário um pouco diferente, ele fala numa queda de 2%. Então, quer dizer, são previsões, não é? O Banco Mundial está um pouco mais pessimista, talvez porque eles estejam influenciados pela realidade europeia e norte-americana. O relatório Focus do Banco Central fala em menos 1,98, enfim. Mas, evidentemente, que a gente tem que se preocupar com a evolução dessa doença, que é o que vai determinar essa perplexidade econômica, não é isso? Wilson, posso te falar uma coisa? Nós estamos num voo cego. Qualquer dado, qualquer hipótese, eu considero ainda sem uma consistência. Nenhum dos dois são consistentes. São análises, pessoas que estão acostumadas, mas nunca viveram um quadro desses, né? Então, tem muita suposição. Eu, sinceramente, acho que 5% é brutal, é uma coisa que realmente desarticularia, inclusive, o sistema econômico. Porque eu quero dizer uma coisa, o mais importante é nós mantermos vivo, né, o sistema econômico. A cadeia de produção tem que estar viva, ou seja, a sequência dos pagamentos tem que estar acontecendo. Nós não podemos interromper, de repente, esta cadeia. O importante é nós mantermos a cadeia de produção viva. Perfeito. Alfredo, e aí eu pego o gancho, a partir dessa sua resposta, muito lúcida, por sinal, eu pego o gancho para a nossa última pergunta. Como é que você enxerga, Alfredo, a retomada econômica? Como é que você enxerga, passados esses 2, 3 ou 4 meses, enfim, dessa paralisação, como é que você acha que será o pós-Covid? Wilson, também nós também fazermos algumas considerações hipotéticas, né? Mas vamos ver o que é possível a gente considerar. A primeira consideração, que eu acho fundamental, é sobre a política econômica do governo. Nós estávamos, até antes da crise, uma política econômica liberal, onde estavam sendo feitas uma série de medidas para ativar a economia como um todo. Com o advento da crise, o Estado teve que entrar, injetar recursos, e para os economistas falar que precisa usar o método keynesiano para que o Estado possa, neste momento de crise, injetando recursos, ajudando as empresas, fazendo com que o sistema econômico continue ativo. O que eu falei, nós precisamos manter a cadeia de produção ativa, mas aí só mesmo com a inserção do Estado irrigando o sistema. Tudo bem. Isto vou chamar de que é um momento conjuntural. Então, para o momento conjuntural, há uma necessidade do Estado vir, vai criar um déficit enorme. Se você lembrar, o nosso impostômetro da Associação Comercial estava programado, dentro das previsões, de atingir quase 3 trilhões no nosso PIB, provavelmente vai para 1.800 ou 2 trilhões. Então, além da queda de arrecadação, o aumento dos gastos, né,
logicamente o teto de gastos vai ter que ser ultrapassado. Nesse momento conjuntural, nós vamos criar um déficit do governo federal muito grande. Muito bem. Qual é a saída? Se nós voltarmos, e eu espero que volte para o modelo liberal, tem que ser por as medidas estruturais. Resumindo, o momento conjuntural é necessário o Estado entrar e irrigar o sistema. Se acabou a crise, é fundamental voltar para o sistema liberal, o modelo liberal, para as medidas estruturais, para que a iniciativa privada possa voltar e, através de investimentos, reativar a economia. Portanto, eu não sei exatamente o que vai acontecer nesta progressão, porque nós não temos claramente quando esta crise se encerrará. Esse é um dado fundamental. Porque se nós abríssemos o comércio e voltasse às atividades normais no fim de abril, é uma situação. Se ela for para fim de maio, é outra situação. Se for para fim de junho, que é o que está pregoando, é uma situação completamente diferente, que aí sim vai precisar de um esforço muito grande de todos nós para fazer com que o sistema econômico não entre em colapso. Nós precisamos estar atentos. E por isso mesmo, Wilson, eu sempre falo que, quanto ao Brasil, eu sou otimista. Otimista na capacidade dos nossos governantes em encontrar os caminhos necessários para chegarmos em bom termo numa retomada do crescimento. Eu sou otimista quanto à equipe econômica manter o modelo liberal para que a gente possa fazer, a partir daí, as mudanças estruturais. E aí o Congresso é fundamental, né, para que aprove essas medidas. Eu vou dar um exemplo, que é um absurdo como está parado, a PEC emergencial 186, que regula os gastos do governo em função da receita. Está parado no Congresso, que era uma PEC que teria que ser aprovado já, né? Já para funcionar depois da crise, mas teria que ser aprovado já, porque se depois da crise não tiver esta PEC emergencial, aí eu acho que nós não temos jeito de fazer a recuperação. Portanto, nós temos mecanismos, temos gente capacitada, temos bons governantes, temos empresários extraordinários, o brasileiro é criativo, nós temos tudo de bom para sair desta crise e voltarmos ao crescimento econômico, na geração de renda e de riqueza para esse país. Eu acho que uma avaliação entre o que é o Brasil hoje contra o que pode acontecer com o resto do mundo, eu sou mais favorável ao que pode acontecer de bem e de bom para o Brasil. Portanto, eu sou otimista, mas nós precisamos ter a consciência desse momento que nós estamos vivendo. Que Deus, então, Alfredo, ilumine a cabeça dos nossos governantes, das autoridades públicas, né, e ilumine o caminho do nosso povo para que, mais uma vez, o Brasil possa superar um momento de dificuldade. Já foram muitas, o brasileiro já é escolado nisso, que possa superar mais esse momento. Eu agradeço a você, Alfredo, pela tua lucidez, por ter compartilhado conosco a tua sabedoria, a tua experiência, e ressaltar, como sempre ressalto, a importância do associativismo, né, a grande importância do associativismo. Vocês, empreendedores, empresários que são associados e notam a importância de você ter uma entidade com a qual você possa se aconselhar, com a qual você possa obter informações inteligentes e sérias, além de todos os serviços que são oferecidos, Junta Comercial, Boa Vista, AC Celular, a Faculdade do Comércio, oferecendo
qualificação empreendedora, agora curso. Nós temos um curso agora de e-commerce, um curso de 10 horas que ensina você, empreendedor, a montar a sua plataforma de loja virtual. Portanto, a importância da associação comercial, das associações comerciais de todo o estado, né, interligadas pela rede Facesp, diante dessas dificuldades vividas pelos empreendedores. Nós estamos aqui para servi-los e oferecer o que há de melhor a nível de serviço. Muito obrigado, Alfredo, muito obrigado ao nosso público, e teremos amanhã, às 16h30, mais uma live para agora tratarmos de questões contratuais. O que os empreendedores, os empresários devem fazer do ponto de vista de contratos, revisão de contratos, resolução de contratos, enfim, um tema muito importante diante desse momento turbulento por qual passamos. Alfredo, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, SP, o canal do empreendedor de São Paulo. Eu que agradeço, Wilson, por essa oportunidade de poder estar falando com todos os empreendedores e empreendedoras do nosso Brasil. Muito bem, muito obrigado.